Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Fernanda e estou aqui para ajudar vocês a resolverem as questões do PET avaliativo. Então, vou, junto com vocês, me acompanhe aí com o seu PET para que você consiga fazer as questões desse PET avaliativo. Vou enviar para você instruções, os detalhes, passo a passo que você precisa seguir para fazer as questões que aparecem aí no seu PET. Então, vamos para a questão 1. Leia o texto abaixo. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6%, ou 3,9 milhões de toneladas, em comparação à safra de 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. Vocês já devem terem ouvido as reportagens na TV, nos jornais, falando sobre essa produção recorde de alimentos que aconteceu nos anos 2019 e 2020. Então, com base nessa notícia, com os dados que aparecem aí, o texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar estas informações. Alternativa A. Você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente-a numericamente. Então, uma tonelada, a tonelada é representada como símbolo, tem como símbolo a letra T, uma tonelada representa 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Alternativa B. Você sabe reescrever 245,8 milhões como um número inteiro? Reescrevam. Eu reescrevi aí para vocês. Então, prestem atenção porque que essa resposta, o número é escrito dessa forma. O que está antes da vírgula, que é a parte inteira, representa os milhões. E o que está depois representa 1.000. Então, nós vamos lembrar que 1 milhão, nós vamos substituir a palavra milhões por 6 zeros. Como nós temos uma casa decimal, para você tirar essa vírgula aqui, nós vamos usar uma multiplicação por 10 e vai restar, então, mais 5 zeros. Então, 245,8 vezes 1 milhão resulta neste número aqui, ó, que nós temos, então, 245 milhões e 800 mil quilos de alimentos foram produzidos neste ano. 2019 e 2020, nestes 2 anos. Letra C. Agora, junte os dois números obtidos nos dois itens anteriores, multiplicando-os. Então, nós vamos multiplicar 245 milhões e 800 mil por 1.000. Então, isso aqui são toneladas. Nós vamos multiplicar por 1.000 e transformar em quilos a quantidade de quilos de alimentos foram produzidos nestes anos dados aí na parte introdutória e no texto do exercício. Então, nós vamos multiplicar. Quando você multiplica um número por 1.000, você acrescenta mais 3 zeros. Então, nós vamos passar a ter não apenas milhões, nós vamos passar a ter bilhões. 245 bilhões e 800 milhões de quilos de alimentos foram produzidos. Represente este número utilizando a notação científica. Notação científica vocês estudaram no primeiro PET. Que essa notação científica é uma regra matemática que nos ensina a escrever números muito grandes, como o da alternativa C, usando potências de base 10. Então, você, para escrever estes números, precisa de lembrar da seguinte regra. O número que vai acompanhar a potência de 10, que multiplica a potência de 10, precisa ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, nós temos esse número da alternativa C. Você vai lembrar que a vírgula, ela, como isso aqui representa inteiros, ela está oculta aqui no final do número. Nós vamos deslocá-la e colocá-la
aqui, entre o 2 e o 4. E vamos passar a ter o número 2,458. E esses zeros que sobraram, que estão aqui, nós vamos contá-los como casas decimais. Então, nós temos a vírgula deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, o resultado, 2 inteiros, 458 milésimos, vezes 10 elevado à 11ª potência. Lembrando que isso representa os quilos de alimentos que foram produzidos. Letra E. Agora, represente esse mesmo número, ainda em notação científica, convertendo a unidade de quilograma para grama. Você lembra, né? Você tem que ter em mente que 1 quilograma são 1000 gramas. 1000 é 10 elevado ao cubo. Então, nós vamos multiplicar esses quilos por 1000. Nós temos aqui um produto de potência de base 10. A regra é você conservar a base 10 e somar os expoentes. Nós vamos chegar, então, a este resultado. 2,458 vezes 10 elevado à 14ª potência, isto representando as gramas de alimentos produzidos 2019-2020. Questão 2. Uma residência possui uma caixa d'água com capacidade para 500 litros, que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabe-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador ao sair da casa, que, por 9 horas aberta, escoaram por essa torneira 300 litros de água e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. De acordo com a descrição dessa situação pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume V de água nessa caixa d'água em função do tempo X? Nós vamos escrever a lei de formação, a fórmula, a função que representa a situação dada. Esta situação também foi representada por este gráfico. Então, vocês, a partir dos dados deste gráfico, vão escrever a fórmula, a função que representa o volume V de água da caixa em função do tempo X. Escolher uma das alternativas e marcar essa alternativa. Então, nós temos aqui que no início a caixa tinha 500 litros. A quantidade de água da caixa diminuiu. E depois de 9 horas, havia na caixa 200 litros. Isso é o que nós sabemos, que quando começou o vazamento, que a torneira ficou aberta, né, foi deixada aberta, a caixa tinha 500 litros, estava cheia. E depois de 9 horas, ela tinha apenas 200 litros. Então, houve uma vazão de 300 litros. É o que está aqui. Escoaram por essa torneira 300 litros de água. Qual dessas fórmulas representa, qual dessas leis de formação representam e é representada por este gráfico? Vamos começar, então, para os detalhes que você tem que levar em consideração para a função do primeiro grau. Primeiro detalhe, o número que fica aqui, ó, sem letra acompanhando ele, sozinho, nesse coeficiente B, ele representa a interseção com o eixo Y, que aqui é o eixo V. Então, esse ponto aqui vale 500. Então, a interseção desse gráfico, o gráfico é uma reta, portanto, é infinita, ele tem partida que passou pelo eixo Y no ponto 500. O coeficiente B tem que ser 500. Então, nós já vamos descartar a alternativa B, porque aqui tem 9. Já vamos descartar a alternativa E, porque aqui tem 9. Sem fazer nenhum cálculo. Vamos também observar que esta função ela é decrescente, porque você aumenta o tempo e a quantidade de água diminui. Então, as grandezas, tempo e volume são inversamente proporcionais. Aumenta o tempo, diminui o volume, porque a água está escoando. Esta função é decrescente, logo, o coeficiente A, que é o número que acompanha o x, tem que ser negativo.
Então, nós temos a alternativa A, que ainda está valendo, 500, e aqui é negativo, e a alternativa D, que aqui é menos 300. Então, nós temos apenas essas duas alternativas. Para descobrir o resultado exato, teremos que fazer este cálculo. Então, eu escrevi aqui a função que gera as outras, a fórmula que vai gerar as outras funções. Essa aqui é o formato de uma função do primeiro grau. Ao invés de V, eu poderia ter escrito Y. Eu quis manter o V, porque aqui no eixo Y apareceu a letra V de volume. Então, eu vou usar esse par ordenado que está determinado aqui no gráfico. Quando o X é 9, o Y é 200. Vou colocar 200 no lugar do Y, que é o volume. Vou colocar 9 no lugar do X. Vou substituir o coeficiente B, que é 500. Vou efetuar o cálculo. Vou chegar no valor do coeficiente A, menos 100 terços. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Questão 3. Dada a função f do segundo grau, definida pela função, tá aqui a fórmula, né? A lei de formação, faça o que se pede. Então, por essa lei de formação, dá para perceber que ela realmente é uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, porque o termo aqui está elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui coeficiente A igual a 1. Vou, então, pegar essa função e transformá-la em uma equação. Desculpa, eu esqueci de colocar o quadrado aqui, sobre esse x. Vocês vão colocar aí na sua atividade. Então, alternativa A, determine as raízes dessa função, que são os valores x' e x2', que tornam a função igual a zero. Então, peguei a função, igualei a zero, lembrem de colocar o x, o quadrado aqui no x, e para descobrir x' e x2', nós temos que usar a fórmula de Bhaskara. Está aqui a fórmula de Bhaskara. Esse número que fica aqui dentro do radical se chama delta. Se você quiser calcular ele primeiro, você pode calcular. Se você quiser fazer aí, substituindo tudo ao mesmo tempo, também pode. Então, você vai usar essa fórmula e vai chegar nessas duas respostas. O x' é 3, o x2' é 1. Alternativa B. Determine as coordenadas x do vértice e y do vértice da parábola, que representa o gráfico dessa função. Para encontrar o x do vértice, nós temos que usar a fórmula, a seguinte fórmula. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Este B e este A estão aqui, ó, acompanhando. O B acompanhando o x, menos 4. O A acompanhando o x ao quadrado, 1. E o C igual a 3. Então, nós vamos substituir o menos... Então, nós temos menos B sobre 2A. Então, 4, porque eu tenho o menos da fórmula com o menos do menos 4. 2 sinais de menos vai ficar mais. Pede o oposto do B. Se o B é menos 4, o oposto do B é 4, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, eu cheguei aqui que o x do vértice é igual a 2. Para encontrar o y do vértice, você tem duas alternativas. Ou você substitui o x do vértice na fórmula, foi o que eu fiz. Substituí aqui, encontrei f2. Qual o valor do y quando o x é 2? Substituí na fórmula e cheguei aqui no y igual a menos 1. A outra opção é você usar a fórmula. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Eu optei por substituir o x pelo valor 2. Está aqui o par ordenado que determina o vértice dessa parábola, que terá a concavidade voltada para cima, porque o x aqui ao quadrado está sendo acompanhado pelo número 1. Letra C. Identifique e determine o ponto de interseção entre o gráfico da função de f e o eixo. Então, determine o ponto de interseção. Ponto de interseção com o eixo x são as raízes. Então, a parábola vai interceptar o eixo x no 3 e no 1. E a interseção com o eixo y é o valor do coeficiente c, que vale 3. Então, nós temos a interseção 3 com o eixo y e as duas raízes. Letra D, desenhe o gráfico, utilizando os pontos, né, que nós encontramos aqui. Então, como que você vai desenhar esse gráfico? Você vai lá no eixo x e marque a interseção com o eixo x.
3 e 1. Vá no eixo Y e marque a interseção com o eixo Y. Então, a parábola tem que passar por aqui, sobre o 3. Marque o vértice x2, y menos 1. Ligue o x igual a 2 com o y igual a menos 1. Determine o ponto que se chama vértice. E agora é só você fazer uma linha contínua, ligando estes pontos. Essa linha contínua vai formar uma parábola de concavidade voltada para cima. Questão 4. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é... Então, nós temos a praça. O primeiro poste será colocado a 80 metros, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e o último a 1.380. Observando essa sequência numérica, dá para perceber que ela forma uma progressão aritmética. O termo anterior, 80, foi acrescido de 20 e se tornou 100, que foi acrescido de 20 e se tornou 120. E assim sucessivamente até você chegar em 1.380. Então, nós precisamos de saber quantos postes poderão ser colocados até atingir 1.380 metros. Difícil colocar os postes, mas se você quiser colocar, né, até chegar no 1.380, você pode fazer isso também. Mas caso você queira um caminho mais fácil, foi então determinada uma fórmula que faz você chegar a esse resultado com mais facilidade. A fórmula é esta. A índice N, esse A índice N representa o último termo, o último poste. Eu substituí ele aqui por 1.380, o local do último poste. A índice 1 é o primeiro tempo, primeiro poste, que foi colocado a 80 metros. O N representa o número de postes. Não sei quantos foram colocados, então vou deixar esse N. Menos 1 vezes a razão, que é 20. Razão é o valor constante que está sendo acrescido ao termo anterior. Este valor é igual a 20. Substituir o R por 20. Então, agora você precisa multiplicar o 20 pelo N. Você vai ficar com 20N, 20 vezes menos 1, menos 20. E resolver essa equação. 1.380 é igual a 80 mais 20N menos 20. Separe as letras do número, que formam a equação do primeiro grau de incógnita N. Separa letra e número e calcule o valor N, que é o número de postes que serão colocados aí da praça até o marco 1.380. Depois que você descobrir quantos postes serão colocados, você vai multiplicar esse valor por R$ 8.000, que é o valor de cada poste, e encontrar o resultado final, que estará aqui em uma dessas alternativas. Termine aí o cálculo e encontre o resultado. Questão 5. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é... Então, salário, depois de T, que representa o tempo em anos, é igual a 1.900 vezes 1,05 elevado a T. O tempo já foi dado aqui, ó, 3 anos. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa em 3 anos de tempo de serviço será. Então, você vai substituir
esta função, vai substituir nesta função o t por 3. Efetuar esta potência. 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, você vai encontrar este valor aqui, aproximadamente. Multiplica este valor por 1.900 e vai encontrar, então, o salário deste trabalhador. Terminem o cálculo. Questão 6. Um pescador tem um barco à vela, conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca, com o mar bem agitado, o tecido da vela do seu barco rasgou e ele quer comprar outro tecido para refazer a vela do barco. Utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, determine as medidas x e y que faltam para comprar o tecido para a nova vela. Então, está aqui a vela, que é um triângulo retângulo. Então, esse mesmo triângulo foi dividido em 2. Todos os dois também são retângulos. Nós vamos usar razões trigonométricas, lembrando que elas são seno, cosseno e tangente, que vocês estudaram, e o teorema de Pitágoras, que está aqui. Então, nós vamos começar observando o triângulo maior. Possui o seguinte ângulo reto. Oposto a esse ângulo reto está a hipotenusa. Oposto ao ângulo de 30 graus está o cateto oposto, que foi representado por x. Adjacente ao ângulo de 30 graus está o cateto de 7 metros. Então, fiquem atentos somente a este triângulo aqui. Nós temos que conhecer a medida do valor da hipotenusa. Se eu determinar aqui o valor da hipotenusa, eu não preciso de determinar a hipotenusa agora, eu vou determinar a medida x, que foi o que foi pedido. Ó. Determine x e y, então eu preciso de encontrar o x. Eu conheço o ângulo de 30 graus, o cateto adjacente, e quero descobrir o cateto oposto. A razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é a tangente. Então, usando tangente de 30 graus, eu terei o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí, vocês vão determinar a medida dessa tangente. Vocês vão consultar o valor da tangente de 30 graus. Você pode consultar no PET, fazendo a consulta aí no Google. Você vai determinar essa tangente de 30 graus, que ela é constante, em forma de número decimal, que fica mais fácil. Consulte, substitua com o valor. O cateto oposto é x, então você vai substituir cateto oposto por x. E cateto adjacente, desculpe que aqui ficou errado, não é hipotenusa, é cateto adjacente. Você vai substituir aqui por 7, tá? Me desculpa, mas eu digitei errado. Então, nós teremos aqui o valor da tangente, do cateto oposto e do cateto adjacente, que é igual a 7. Aí, você irá multiplicar cruzado e encontrar a medida x. Então, troquem, por favor, hipotenusa por cateto adjacente. E substitua aqui por 7. Substitua aqui por x. Procure o valor da tangente de 30 graus e substitua aqui. Multiplique cruzado e encontre x. Depois de você encontrar x, nós teremos, então, que determinar a medida y. Para você determinar essa medida y, você vai tomar esse outro triângulo. Esse outro triângulo tem a hipotenusa medindo 6, se chama hipotenusa porque está oposta ao ângulo reto que está aqui. Cateto oposto, medida x que você encontrou no seu primeiro cálculo, e a medida y que eu quero encontrar. Então, substitua a hipotenusa por 6, usando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, é igual o valor desse cateto ao quadrado, mais y ao quadrado. Quando você substituir, efetuar aqui a potência, deixar a letra sozinha de um lado, o valor do outro, colocar raiz quadrada nos dois termos, você vai determinar, então, o valor de y, que é a medida que foi pedida. Aí, você determina y e x, que é a questão do exercício.
Estes valores que você vai encontrar são as medidas de tecido que deverão ser compradas para a nova vela. Depois que você tiver respondido as questões, vocês vão fazer essa autoavaliação aqui, sobre tudo que foi ensinado para vocês durante esses PETs, né? Os 7 PETs que vocês estudaram. Sei que estudar matemática sozinho é um pouco complicado, então vocês estão cheios de dúvidas, mas vocês vão responder de acordo com o pouquinho que vocês conseguiram aprender e conseguem se lembrar. Então, você consegue fazer cálculos simples utilizando todos esses conteúdos que você estudou. Lembre aí de todas as atividades, consulte aí, às vezes você não lembra, você até consegue fazer o cálculo, mas você não sabe, né, que recebe determinado nome, e marque de acordo com a sua aprendizagem. Então, foi um prazer, façam as devidas correções, um grande abraço e até a próxima.